Boa noite, gente, tudo bem? Todos acomodados, tranquilos? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, acho que a grande maioria já me conhece. Meu nome é Clauderson, estou como coordenador do curso de contábeis, aqui da Católica de Araguá. Primeiro, quero dizer para vocês que essa palestra ela vai estar sendo transmitida diretamente para Joinville, tá? Para coordenação, através da coordenação de Joinville, para os alunos de contábeis de lá, com a professora Juliane Cândido, tá? Então, o pessoal de Joinville, que deve estar me ouvindo, sintam-se participantes dessa palestra. Como a gente sabe, o mundo está em pleno vapor aí de evolução, modernização, automação dos processos, assim por diante, né? E a área de contabilidade não é diferente disso. A contabilidade também tem que mudar e está mudando constantemente. Então, para a gente conversar um pouco sobre isso, a gente vai ter uma palestra com o tema Contabilidade é um bom negócio? Então, para responder essa pergunta e outras mais que estão na nossa cabeça, aí, que estão rodando, né, eu trouxe, ou a Católica, juntamente com alguns contabilidade, trouxe para Jaraguá o palestrante Roberto Dias Duarte, que, além de professor, ele é conselheiro da OMI e também da Fortes Tecnologia, e também é mentor de escritórios de contabilidade com perfil inovador. O Roberto ele já realizou mais de 1000 palestras, tanto no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Tá? Então, aproveitem esta noite, prestem bastante atenção. Acredito que ele vai liberar vocês a fazerem perguntas também. Então, aproveitem bastante. Tá? O Roberto ele tem muita experiência, muito conhecimento. É uma pessoa que está anos-luz na frente na área contábil aí. Tá? Então, eu deixo a palavra agora com o Roberto e faça um bom proveito. Boa noite. Nós adoramos a mudança, não é verdade? Todo mundo adora a mudança. Falou que é mudança, todo mundo gosta. O problema é mudar. Pior do que quem não gosta da mudança é quem fala que gosta e não quer mudar. Eu escutei essa frase de um contador, lá em Nova York, num evento de contabilidade o maior dos Estados Unidos, em julho do ano passado, e na hora que ele falou isso, na palestra de abertura do Congresso, eu entendi, caiu a ficha. O que está acontecendo com o Brasil? É exatamente isso. Nós adoramos a mudança, mas detestamos mudar. E o mundo muda. As coisas estão acontecendo. Agora, muito mais importante do que a velocidade com que você muda é a direção. Né? Essa frase é de Clarice Lispector, mas ela está coberta de razão. O problema é que ninguém sabe para onde ir. E é isso que eu pretendo fazer com vocês aqui agora, é mostrar um pouquinho sobre a direção dessa mudança. O que está acontecendo? A gente percebe um tanto de coisa empiricamente, mas poucas as pessoas conseguem racionalizar isso e traçar uma direção sobre os rumos do empreendedorismo na contabilidade, aqui no Brasil e no mundo. Meu nome é Roberto, eu sou pai da Lavínia e marido da Juliana. Eu me apresento assim desde 2004, quando eu fiz minha primeira palestra profissionalmente falando. Em 2004, eu comecei a falar sobre o SPED, a nota fiscal eletrônica, escrevi 4 livros sobre esse assunto, escrevi o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto livro do Brasil sobre isso. E foi engraçado também, porque foi uma época de muita mudança. E a primeira palestra, quando eu terminei de falar sobre a nota fiscal eletrônica, sobre a escrituração contábil digital, a escrituração fiscal digital, tinha um público parecido com vocês, só que a organização do evento pegou o microfone, me agradeceu e falou assim, pessoal, o palestrante foi até
bem na palestra, mas nada disso que ele falou vai acontecer no Brasil. Jamais teremos nota eletrônica e contabilidade em meio digital aqui, né? Então, é essa história. Mudar dói. Mudar nos tira da zona de conforto, porque a gente está acostumado, gosta de fazer aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente próprio considera que a gente é bom. E sair do colinho da mãe, aquele quentinho assim gostoso, dói. Dói. Mas o fato é que se a gente não sai, a gente não evolui. Se não sai da zona de conforto, na direção adequada. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu vou subir aqui, tá? Só para ver a carinha de vocês melhor. Em 2015, eu gosto muito da minha família, por isso que eu sempre me apresento assim, pai da Lavínia e Maria da Juliana, e eu creio que todos vocês, cada um de vocês quer deixar o seu legado no mundo. Cada um de vocês quer deixar o seu rastro, né? A sua marca nesse planeta. E desde 2004, como eu disse, eu me apresento assim porque eu descobri que se você quer mudar o mundo, mude na sua casa primeiro, né? Faça a diferença na sua casa. Faça a diferença para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos. Porque se você não consegue fazer a diferença em casa, você não vai conseguir fazer a diferença no mundo. E justamente por ter essa preocupação em querer fazer a diferença em casa, em 2015 eu tomei uma decisão muito séria. Eu sou uma pessoa extremamente planejada. E analisando o futuro, eu pensei assim, gente, o Brasil está tão complicado. Eu, quando tinha a idade da minha filha hoje tem 13 anos, eu moro numa cidade relativamente grande, né, Belo Horizonte, mas na idade dela eu andava de bicicleta pela cidade, ia a pé para todo lado, não tinha problema de violência. E hoje ela não pode fazer isso, ela é privada dessas coisas pequenas que eram tão boas, né, ir para casa de um colega, por causa da violência. E eu tomei a decisão de sair do Brasil em 2015. E como eu sou muito planejado, muito mesmo, de verdade, eu planejo minhas férias com 1 ano de antecedência. Minha esposa fica brava da vida, mas funciona. Eu consigo fazer viagens melhores e mais baratas do que se eu planejar de última hora. E aí, eu tomei a decisão de, em 2015, de ir para os Estados Unidos para entender o país. Para minha filha e para minha esposa, era só uma viagem de férias para a Disney. Para mim, eu estava estudando o país, uma das possibilidades de mudança real de vida. E a gente desceu em Miami, e aluguei um carro lá em Miami para ir para Orlando. De Miami a Orlando são 4 horas de viagem. Uma estrada maravilhosa, pista quádrupla, não tem nenhum grão de areia na estrada, só que a estrada reta. Eu já tinha voado, estava cansado, com sono, e deu 1 hora de viagem. Eu parei o carro num posto de gasolina para abastecer o carro e para me desabastecer também, né, que tinha bebido muita água. E enquanto eu fui ao banheiro, minha esposa estava abastecendo o carro. Na hora que eu voltei, eu saí da loja assim, né, de conveniências, não achei o carro. Aí eu pensei assim, poxa, eu saí do Brasil para fugir da violência, meu carro é sequestrado com minha esposa e minha filha no meio dos Estados Unidos aqui. E o pior, eu estava sem carteira, sem passaporte, sem celular, falando um inglês horroroso. Na época eu falava muito mal, eu falo mal ainda, mas na época eu falava muito mal. E começou a bater o desespero. E aí eu comecei a usar uma técnica que eu sempre uso. Se você está com algum problema muito sério, se está com algum pensamento muito ruim, faz igual brasa de cigarro. Brasa de cigarro, quando cai na perna, se você fica olhando assim, né? Caiu. Vai furar. Furou. Ih, está queimando. Está doendo. Ih, está doendo muito. Se você fica olhando, dói. Mas se você bate rapidinho, nem suja a calça direito, né? Pensamento ruim é a mesma coisa. E aí eu comecei a pensar em outras coisas, a mudar de assunto, mentalmente, né?
e comecei a analisar como é que funciona um posto de gasolina nos Estados Unidos. E a primeira conclusão que eu cheguei é óbvia. Lá, eles são absolutamente obcecados por eficiência. Tudo é automático, tudo é autosserviço, tudo é rápido, tudo é eficiente. O posto de gasolina não tem ninguém para abastecer o seu carro. Você se abastece. Ao contrário daqui do Brasil, né? E o mais interessante é que eu comecei a comparar aqui com o nosso país e lembrei que o nosso posto, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é frentista, né? Gente. E vocês sabem, vocês estão estudando administração, contabilidade, sabem que qualquer custo adicional agrega ao valor do produto e quem paga é o consumidor final, né? Então, aqui tem um motivo. Não é só porque a gente quer que alguém abasteça o nosso carro. É porque aqui no Brasil o Estado nos acha tão desprovidos de capacidade cognitiva e psicomotora que a gente é obrigado, por lei, a pagar alguém para abastecer o nosso veículo, porque a gente não tem capacidade mental para isso, né? E isso, obviamente, entra no custo do combustível. Aí eu fiquei pensando assim, aonde que está o dinheiro do posto de combustível? Será que é na gasolina que eles ganham dinheiro? E eu cheguei a uma conclusão muito simples, não. As lojas de conveniência, acho que todos vocês já passaram por isso, né? Comprar um refrigerante de R$2, R$3, às vezes pagando R$6, R$7, R$8, um pão pagando R$10 num sanduíche, numa loja de conveniências. E lá, nesse posto, lá nos Estados Unidos, em todos eles, é exatamente isso. A gasolina é barata, é eficiente, você se abastece, porém tem uma infinidade de produtos, de lojas, de restaurantes de todo tipo, de lojas que vendem de chaveiro a camiseta do Mickey, bonés, e tudo que você precisa e não precisa. Tem. E aí eu comecei a pensar mais longe, porque um bom planejamento não é só você analisar o ambiente que você está vendo. Um bom planejamento parte do princípio que você tem que analisar o futuro. E o futuro não é tão distante assim, a gente tem indícios sobre esse futuro. Por exemplo, quando todos os carros, ou a grande maioria dos carros, forem elétricos, o que vai acontecer com o posto de gasolina? Lá em Portugal, eu vou a cada 45 dias lá, hoje eu faço isso, a trabalho. Alguns hotéis já têm bomba de abastecimento de carro elétrico, né? Já tem a tomada para você ligar seu carro elétrico enquanto você dorme. Aqui no Brasil, alguns shoppings já têm tomada no estacionamento para você abastecer seu carro enquanto você faz compras, vai ao cinema, almoça, janta. E quando os carros forem elétricos em sua maioria, aonde que vai estar o dinheiro do posto de gasolina? O que será do posto de gasolina? O que ele vai vender? E aí que eu comecei a entender o mercado de serviços de contabilidade. Eu fiz uma correlação. O mercado de serviços de contabilidade no ano de 2017 faturou 464 bilhões de dólares, quase 2 trilhões de reais. Se somarmos a receita de todos os escritórios do planeta, deu esse número, 464 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E esse dinheiro é dividido em 3 níveis de serviço, e que vale para qualquer tipo de empresa. O nível técnico é o nível transacional. É o nível onde o escritório de contabilidade, a empresa prestadora de serviços contábeis, entrega para o seu cliente relatórios, cálculo de tributos e o cumprimento de obrigações. O nível 2 é o nível de consultoria. O escritório entrega para o seu cliente melhoria do desempenho. Como assim? Ele executa serviços de consultoria de negócio, consultoria financeira, orçamentação para melhorar o desempenho da empresa cliente dele. E o nível 3 é o nível de aconselhamento estratégico. O problema é que o nível 1
é exatamente aonde nós temos a maior competição por preço, inclusive, o maior nível de automação. Vocês já devem ter ouvido falar que várias pesquisas, inclusive uma da Universidade de Oxford, né, na Inglaterra, apontou que há uma probabilidade grande de algumas profissões serem totalmente automatizadas. E essa pesquisa, eu li com profundidade, ela se referia basicamente a este nível, cálculo de tributos e cumprimento de obrigações. Sabe por quê? Além das tecnologias atuais que a gente conhece, de sistemas e etc., etc., existem duas tecnologias emergentes, inteligência artificial e RPA. RPA não é recibo de profissional autônomo, é Robotic Process Automation. O que é isso? Inteligência artificial é um nome coloquial, um nome popular, para uma máquina que é capaz de aprender a fazer as coisas. Vou dar um exemplo. Para calcular um imposto, o ICMS, por exemplo, aqui no Brasil, hoje uma empresa de software precisa de 3 pessoas. Um analista funcional, um analista de sistemas e um programador. O analista de funcional ou o analista de negócio entende a regra de negócio, ou seja, como que se calcula o ICMS. O analista de sistemas modela o sistema e o programador transforma o conhecimento em linhas de código. Então ele faz o seguinte: se a venda é do produto tal, para tal estado, com tal código de operação, então a alíquota é tal. Se não, então. Isso é programar. O problema é que nós temos no Brasil 4.500.000 regras tributárias, combinações, que alteram 45 vezes ao dia. Então não tem nenhum sistema que seja capaz de cumprir toda a legislação tributária brasileira. O mecanismo de inteligência artificial funciona exatamente ao contrário. Você fala assim para ele: sistema, aprenda a calcular o ICMS. E ele aprende. Mas como assim aprende? É só você entregar informações para eles, dados. Então você pega um volume X de notas fiscais eletrônicas e ele vai traçando correlações até aprender a calcular o ICMS. Porque ele usa mecanismos de computação cognitiva e outro nome que chama machine learning, máquina de aprendizado. Aí ele te dá uma resposta: olha, eu aprendi a calcular o ICMS com a probabilidade de acerto de 82,43%. Aí você vai falar: ó, esse número é pouco, como é que eu vou acertar só 82,43%? Então você coloca mais dados para ele aprender. Com o volume atual de notas fiscais eletrônicas que nós já temos emitidas no Brasil, isso é fichinha. É fácil para ele aprender, ele só precisa de volume de dados. E vocês devem estar falando assim: isso é ficção científica, mais ou menos. Todo mundo hoje tem um aparelho parecido com esse aí com vocês, não é? Um smartphone. Isso é uma máquina de aprendizado. Isso tem computação cognitiva. Quer ver? Siri, você me ama? Eu acho você incrível. Siri, mas você me ama? Olha, eu só sei que eu amo passar os meus dias com você. Siri, me conta uma piada. Luizinho chega em casa e diz desolado: mamãe, mamãe, na escola me disseram que eu preciso de mais amigos. Quem diria uma coisa dessas, filho? Disse a mãe preocupada. Ah, a caneta azul, o apontador e até a borracha. Então, isso era para ser uma piada. É. Qual que é o problema da inteligência artificial? Que ela é capaz de executar tarefas racionais. Tudo que é lógico, racional, ela faz melhor que a gente. Tudo que é lógico, racional, ela faz melhor do que a gente. Mais rápido. É capaz de diagnosticar câncer, capaz de calcular imposto, ou capaz de elaborar um parecer jurídico racional. Agora, quando você caminha na cadeia de valor aqui para esses dois níveis, a coisa não é só racional. Para você atuar no nível consultivo, você precisa de duas habilidades que a Siri não tem. Contar piada.
é inteligência emocional, inteligência social e inteligência criativa. Porque não basta você conhecer todas as equações, todas as fórmulas, todos os meios de fazer uma boa análise financeira ou análise contábil. Você tem que se colocar no lugar do cliente, entender o negócio dele e criar soluções. Isso é humano. Então, quando essa pesquisa da Universidade de Oxford deixou claro que a probabilidade de automação de várias profissões, inclusive na área contábil, ela se referia a calcular imposto e cumprir obrigação e gerar relatório. Está escrito lá isso. Pouca gente leu. Agora, o trabalho nível 2 e 3 é gente. E muito profissional da área contábil, da área de negócios que eu conheço, fala assim para mim, Roberto, reclamando, tá? O cliente quer que eu seja psicólogo dele. Que bom que ele quer. Porque se você não for psicólogo do seu cliente, a Siri vai fazer seu trabalho. É essa a história. É a humanização do processo consultivo. E aí, para mim, ficou muito claro outro detalhe. Numa pesquisa, a pesquisa global de serviços contábeis, aquela que eu mostrei que mostra o cenário de 464 bilhões de dólares de faturamento, também aponta que 87% das receitas na área contábil estão justamente no nível 1. Não é só do Brasil, não, no mundo inteiro. As pessoas estão ganhando dinheiro com o nível 1, que vai ser automatizado. Muito doido, né? Isso é um problema. Mas o primeiro mandamento de um bom empreendedor, problema é igual oportunidade. Se tem problema, você tem uma oportunidade de resolver esse problema e entregar valor para uma pessoa que tem essa dificuldade. E para mim ficou mais claro ainda quando eu voltei à comparação do posto de gasolina. O nível 1, a entrega de obrigações, o cálculo de tributos, entrega de relatórios, é justamente a bomba do posto de gasolina. Tem que ser barato, eficiente e autosserviço. E automatizado, né? Claro. Por quê? Porque o dinheiro, a riqueza de uma empresa prestadora de serviço contábil está justamente no nível 2 e 3. Mas tem muita gente que me fala assim, Roberto, então eu vou parar de fazer o nível 1, tá? Tolinho, sabe de nada, inocente. Por quê? Porque se seu posto de gasolina não tem gasolina, quem que vai parar na sua loja de conveniências? Ninguém. Você precisa ter gasolina, você precisa ter o cálculo de tributos, você precisa ter a produção de relatórios, o cumprimento de obrigações, mas usar metodologias e técnicas para cada vez mais oferecer serviços nível 2 e 3 para os clientes. Essa é a equação mágica do sucesso em qualquer tipo de serviço consultivo. Porém, aqui no Brasil, nós temos algo de diferente do resto do mundo. Os únicos 3 países que eu conheço que têm essa característica é Brasil, Portugal e Angola. Se você for Estados Unidos, Canadá, América Latina quase toda, Austrália, Nova Zelândia, Europa, o resto da Europa quase toda, eles são diferentes na prestação de serviços contábeis. Por quê? Porque lá eles cobram dos seus clientes por hora trabalhada. Então, se um cliente chega para um contador lá na Alemanha e fala assim, eu quero que você calcule o total de IVA que eu tenho aqui. Todo mês você calcula para mim o IVA que eu tenho a pagar. Ele vai calcular. Só que ele vai anotar numa planilha quantas horas, na Alemanha até um pouco mais sofisticado, que ele anota até os minutos, tá? O alemão é mais detalhista, anota os minutos e fala o seguinte, o valor da minha hora é 100 euros, então se eu gastei 2 horas para calcular o seu imposto, eu vou cobrar 200 euros de você. Ele cobra exatamente por hora trabalhada. E aqui no Brasil, os escritórios de contabilidade fazem diferente, não é?
É um valor fixo mensal. Uma assinatura, como se fosse TV a cabo, telefonia celular, software. Qual o problema disso? O problema é que a tecnologia aplicada aos serviços contábeis tem gerado ganhos de produtividade. Então, se você coloca mais tecnologia, você trabalha menos, certo? Portanto, você vai cobrar menos. Esses países, Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, eles todos estão com uma imensa dificuldade. Por quê? A tecnologia, seja a utilização de sistemas em nuvem, seja a inteligência artificial, seja a robotização de processos, eles estão fazendo com que o tempo para execução de tarefas nível 1 seja muito pequeno. E aí eles estão cobrando menos dos clientes. E é muito ruim você chegar para o seu cliente e falar assim, cliente, nós estamos aqui há 10 anos trabalhando, né? Lembra aquele modelo que a gente tinha de cobrança? Que eu anotava as horas e te passava o valor, que era justo para todo mundo? Pois é, agora não é justo mais, nós vamos ter que fazer diferente. E no Brasil é assinatura mensal. Então todo o ganho de produtividade vai direto para a última linha da sua DRE. Vira resultado para a sua empresa. Ou vira margem para você conceder de desconto para o seu cliente, caso necessário. Muito doido isso, né? Mercado de serviços contábeis no Brasil, na minha percepção, é o melhor do planeta. Porque, só para vocês terem uma ideia, Portugal tem 10 milhões de habitantes. É menor do que a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, não estou falando do estado, não. Angola, muito menor ainda. Brasil tem 20 milhões de empresas, não todas legalmente constituídas, tem muitas informais ainda. A Europa tem 22 milhões de empresas, os Estados Unidos tem 22 milhões de empresas. Estados Unidos é um mercado hipercompetitivo de cobrança de honorário por hora. A Europa é um continente tão complexo que em Portugal eles falam 2 línguas e tem 2 países dentro de Portugal. Na Espanha são 4 línguas e 4 países. Então, se você vai atuar dentro de um país europeu, você está complicado. Apesar de ser moeda única, apesar de ter legislação cada vez mais convergente, atuar de forma global na Europa é complicadíssimo. Complicadíssimo. Para vocês terem ideia, gente, o lisboeta não conversa com o pessoal do Porto. Para o português, Lisboa não é Portugal. É terra conquistada dos mouros. Portugal é só até o Porto, entende? É uma briga, o europeu adora briga, né? Por isso que muitos vieram para cá, inclusive minha família, né, veio. Aqui a gente pelo menos tem uma certa paz, uma certa, muito mais do que lá. Enfim, o Brasil hoje é o melhor lugar do mundo para se investir em serviços por causa do modelo de cobrança por assinatura e porque nós temos um mercado gigantesco ainda adormecido. Tem problema? Claro que tem. Mas problema igual? Oportunidade. E a solução para os escritórios de contabilidade do Brasil, são 65.472 até ontem, é tirar o cara da bomba. E tirar a bomba do cara. Porque também entrar naquele processo, né? Alguém aqui trabalha em escritório de contabilidade? Deixa eu ver. Ah, pouca gente, né? Vocês devem... Imagina aquela turma lá do departamento fiscal, que recebe os documentos dos clientes em papel ainda, né? E entra naquele esquema de digita, imprime, tica, confere, não bate, digita de novo, tica de novo, confere de novo, não bate de novo, transmite e depois retifica. Né? É mais ou menos assim, né? Isso é uma bomba que vai explodir a qualquer hora. E que explode constantemente. Vocês devem ter problemas aí de multas e outras coisas até piores, né? A solução é automatizar o máximo possível o nível 1 e prestar serviços nível 2 e 3 com mais proximidade, com mais humanidade, com mais valor agregado. É fácil de entender, não é? O difícil é fazer, claro. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. E aí, no meio da viagem, aconteceu uma coisa inusitada. A gente estava lá no Museu de Cera, em Orlando. É muito legal lá, muito doido. E minha filha é uma peça raríssima, uma figuraça, né?
ela se envolve com essas coisas todas, quer experimentar tudo, e muito curiosa. Quem tem filho aí nessa faixa de idade, já começa a perceber que essa geração é um pouco atípica, né? Pelo menos para mim, que já estou, né, com os cabelos brancos aqui. E ela me perguntou assim, pai, por que o dólar vale R$4? Por que para cada dólar a gente tem que pagar R$4? Como é que vocês explicariam isso para uma criança de 13 anos? Aliás, é difícil de explicar até para um adulto, né? Então, eu expliquei. Chamei ela no canto e falei assim, filha, imagina o seguinte, vamos fazer um exercício. Um exercício aqui. Imagina que você vai voltar para o Brasil e você vai imprimir a sua própria moeda, o seu dinheiro. Cada um de vocês pode fazer isso em casa, se quiser. Você imprime seu dinheiro e seu dinheiro vai chamar, o nome dela é Lavínia, né? Vai chamar Laves, ok? Você vai imprimir quanto você quiser. Aí ela, oba, vou poder comprar sorvete à vontade, né? Ben Jerry à vontade. Falei, calma lá, se você for na loja comprar sorvete, eles vão aceitar a sua moeda? Não. Aí ela ficou triste. Eu falei, não, fica tranquila que eu vou trocar para você a sua moeda, tá? Eu vou trocar seu Laves por real. Você pode imprimir quanto você quiser e eu vou trocar para você. Ah, vai? Mas como? Aí que entra a cotação, estão entendendo, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar real para cada coisa que você me vender. O que você sabe produzir? Ah, pai, eu sei fazer uma coisa, não sei se vocês conhecem a história. Primeiro, ela se sentiu a Donald Trump da parada, né? Podendo imprimir moeda à vontade, o dinheiro que ela quiser. Depois, ela falou, não, eu sei produzir slime. Slime. Legal. Então, eu vou comprar slime de você. Ah, eu tenho aí, a gente tem umas festinhas de criança para ir. Eu vou comprar uns 10 slides antecipados para você esse ano, que são as festas que a gente vai e eu vou dar de presente. Por quanto você vende o slime? R$1. Beleza, então vou te dar R$10. Mas R$10 não compra um Ben Jerry. Custa 15. Né? Um sorvete. Falei, pois é, agora você está entendendo, né? Tô. Quer dizer então, pai, olha só o que ela falou. Quer dizer então que o Brasil produz coisas que ninguém quer comprar? Falei, mais ou menos isso. Na realidade, a gente produz muita coisa que todo mundo quer comprar. A gente produz soja, a gente produz minério, a gente produz arroz, a gente produz leite, queijo, carne. Ah, mas isso todo mundo quer, né, pai? É. Mas quanto que custa 1 litro de leite? Ela falou lá, não sei, mas mais ou menos. E quanto custa um iPhone? Ah, é caro. Agora eu entendi, né? Quando você produz coisas que têm mais valor, sua moeda fica mais forte. E isso vale para vocês, para a sua empresa, para a sua vida. O que você produz é leite, é commodity ou é iPhone? Esse é o valor da sua moeda. Esse é o valor da sua moeda. E aí, eu evoluí um pouco mais a conversa e falei com ela assim, filha, eu vou te dar 3 conselhos para o resto da sua vida. Eu vou passar esses conselhos para vocês. 3 só. São fáceis de entender, porém difíceis de fazer. O primeiro é tenha visão de futuro. Olhe para frente e traga o futuro para o presente. Esse é o papel do nível 3, do aconselhamento estratégico. Olhar para o futuro e trazer o futuro para o presente. Mas faça isso para a sua vida, não só para os seus clientes. Vou mudar um pouco o exemplo, vou contar outra metáfora, que é real. Em 1994, eu trabalhava com tecnologia da informação, produzindo sistemas para bancos, e morava em Belo Horizonte e trabalhava em São Luís, Maranhão. E aí eu ficava 15 dias lá e 15 dias em Belo Horizonte. E eu tinha que comprar passagem aérea a cada 15 dias. Para comprar passagem aérea, eu ia até uma agência de viagens e pegava essa história aqui. Vocês são muito novos, tirando o Clauderson, ele não deve saber, até você não deve saber o que é isso não, isso é um PTA. É um carnezinho, que a gente chegava na agência, pagava, saía de lá com esse carnê, entrava no aeroporto e trocava aquilo pelo cartão de embarque.
Quantos de vocês aqui compra passagem aérea pela agência de viagem? Vai lá pessoalmente. Pois é. A gente compra passagem aérea hoje em dia no site da companhia ou no Decolar, não é? Por que isso? Porque toda vez que você tem alguém querendo comprar alguma coisa, alguém querendo vender alguma coisa, e tem um intermediário no meio do caminho para atrapalhar, quando surge uma tecnologia, ela destrói, ela substitui esse intermediário. Isso tem até um nome científico para isso, é destruição criativa de Schumpeter, tá? Depois vocês procuram lá no Google o que é isso. Mas toda vez que tem um intermediário, a tecnologia destrói esse intermediário. E as agências morreram? Não. Algumas até morreram, mas elas se reinventaram. Elas subiram para o nível 2, saíram do nível 1, que é transacional, e foram para o nível 2, que é o consultivo. Então, se você vai planejar sua viagem de lua de mel, sua viagem de formatura, sua viagem de casamento, você procura uma agência, que ela vai te dar consultoria para você fazer a melhor viagem com o menor custo. É o nível consultivo. Mas, para isso, não é só a racionalidade, ela tem que exercitar inteligência social e criativa. Não é assim? E aí a gente volta nesse quadro técnico, consultivo e conselheiro. O que o nível 1 te ajuda a fazer? O nível 1 te ajuda a reduzir custo. Qualquer troca transacional nível 1 te ajuda o cliente final a reduzir o custo. Por exemplo, por que o escritório de contabilidade processa a folha de pagamento dos clientes deles? Por quê? Porque é mais barato fazer no escritório que na empresa. Se fosse mais caro, o empresário faria lá, concorda? Óbvio, óbvio. Por que ele faz o processamento contábil no escritório de contabilidade e não na própria empresa? Porque é mais barato. Então ele faz alguma coisa, ajuda o cliente a fazer alguma coisa de forma mais barata. Aí entra a tecnologia, faz mais barato que você. Então ele te troca pela tecnologia. Simples assim. Não tem mágica. Não, mas vou reclamar. Pode reclamar à vontade. Pode tirar a cueca e pisar. Não tem problema nenhum, mas a tecnologia vai fazer isso. O nível 2, o consultivo, o seu objetivo é ajudar o cliente a ter um resultado melhor. No caso da agência de viagem, a ter uma viagem melhor. No caso de uma empresa de serviços contábeis, eu vou te ajudar a ter resultados melhores, a ter mais lucro, a ter menos custo tributário, trabalhista, a ter mais um fluxo de caixa mais bem estruturado, para você pagar menos juros para o banco. E no nível 3, eu vou te ajudar a ter diferenciais competitivos. Esse nível 3 não é tão difícil assim de entender, não. Vou explicar. Tem alguém da turma de administração aí? Muito bem. Imagina que você vai fazer uma consultoria de negócios para supermercados, tá? Legal. E aí você vai ser o conselheiro do supermercadista. Conselheiro significa o seguinte: eu vou te ajudar a olhar para o futuro e transformar a sua empresa em uma empresa mais competitiva para você chegar naquele futuro. Aonde você vai buscar esse conhecimento do futuro do varejo? Eu vou na feira, no congresso dos supermercadistas de Santa Catarina. Pois é, mas o supermercadista de Santa Catarina vai no congresso de supermercadistas de Santa Catarina. Então você tem que ir no congresso de supermercadistas de São Paulo. Mas o supermercadista de Santa Catarina também vai para o congresso da APAS lá em São Paulo. Vai. Então você tem que ir na feira NFR lá em Nova York todo mês de janeiro. Porque senão você não vai ficar antenado com as tendências globais do mercado de consumo. Ou seja, para ser conselheiro, você tem que estar por dentro das tendências daquele mercado. É o que eu faço com contabilidade. Por isso que eu rodo o mundo buscando essas tendências. Se vocês querem chegar naquele nível, vocês têm que rodar o mundo para entender as tendências de um determinado mercado. Agora, você vai falar assim: eu sou consultor financeiro, tá? Show de bola, bacana demais.
Aí você chega para o dono do supermercado e fala assim, ô dono do supermercado, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu só vim cá fazer consultoria financeira para você. Bacana. A primeira pergunta dele vai ser qual? Para quantos supermercados você fez consultoria? Qual foi o resultado que você obteve com essa consultoria, que é a segunda pergunta? Aí você vai falar com ele assim, olha, para supermercado eu nunca fiz não, já fiz para oficina mecânica. A resposta dele vai ser, então volta, aprende, na hora que você aprender, você vem cá fazer para mim. Ou então faz bem baratinho ou de graça aqui para mim, que na hora que você aprender, eu te contrato. O nível 2 e 3 exige algo chamado especialização. Você não pode ser um generalista, senão você não tem valor. E é justamente isso, os fatores-chave de sucesso para cada nível. Nível 1, automação, machine learning e RPA, automação de processos repetitivos. Nível 2, especialização no modelo de negócio dos clientes. E nível 3, especialização na estratégia de negócio do cliente. Simples assim. Fácil de entender? Demais. O difícil é fazer, né? Detalhe. O mercado nível 1 é competitivo, baseado em autoatendimento. Tipo banco. O nível 2 é desregulamentado. Não existe entidade que regulamente o mercado de consultoria, nem no Brasil, nem no mundo. O que eu estou falando? CRC e CRA não regulamentam isso. Muito doido, né? Então, o mercado aberto. E o nível 3 é um mercado extremamente restrito, porque são poucos os empresários que demandam esse tipo de consultoria estratégica. Numa dessas viagens que eu fiz, eventualmente, uma vez por ano, eu levo empresários brasileiros lá para Orlando para a gente estudar o modelo de negócio da Disney. E num desses cursos, eu trouxe para falar para a gente um contador americano. Ele é franqueado, ele é dono de uma franquia da maior rede de contabilidade do mundo. Chama Liberty Tax. Eles têm 4.500 escritórios só nos Estados Unidos. Uma franquia. Nos Estados Unidos tudo é franquia, né? Farmácia, sanduíche, tudo é franquia. Posto de gasolina. E esse senhor começou a explicar para a gente os impostos lá nos Estados Unidos. E, de repente, um contador, esse que está aqui, brasileiro, pergunta para ele assim, ô fulano, quanto é que os seus clientes te pagam por mês? Aí ele assustou, como assim por mês? Meus clientes me pagam quando eu trabalho para eles. Se eu fizer o cálculo de alguma coisa, ele me paga. Se eu não fizer, ele não me paga. Justamente aquela história que eu estava contando para vocês da receita mensal recorrente, né? E a segunda pergunta que esse contador fez foi mais inusitada ainda. Ele perguntou assim, ô contador, você acabou de falar para a gente aqui que você é especializado em pessoa física. O que você faz depois do imposto de renda aqui nos Estados Unidos? Porque o imposto de renda lá também é em abril, tá? Aí ele olhou estranho assim para o cara e falou assim, como assim o que eu faço? Eu trabalho para os meus clientes, eu atendo meus clientes. Oh, mas como assim, o imposto de renda não acaba em abril? Quantos clientes seus deixam de entregar o imposto em dia? Ele falou, quase todos entregam. 1 ou 2 só que esquece, mas a gente manda no dia seguinte, no mês seguinte, não tem problema nenhum, não. Aí ele tornou a insistir na pergunta. Então, maio até março do outro ano, o que você faz? Ele falou, eu trabalho. Como assim trabalha? Que trabalho que você faz? Ué, meu cliente quer comprar uma casa, eu ajudo. Ele obtém uma hipoteca, um financiamento, o meu cliente quer fazer a poupança para o filho dele fazer a universidade, eu ajudo. Meu cliente quer fazer o plano de aposentadoria dele, eu faço. Meu cliente precisa de seguro, eu faço. Perceberam que ele já está no nível 2? Consultoria. Ele ajuda o cliente a ter um resultado melhor. E o modelo mental do contador brasileiro estava só no nível 1. E é a coisa mais, isso chama dissonância cognitiva. Todo mês de abril, todo mundo fala, todas as entidades que têm 1 ou mais contadores, vivos ou mortos, quando chega o imposto de renda, fala assim, é o momento de ganhar dinheiro do contador. Estou mentindo? Pois é. E por outro lado, fala assim, contador tem que ser consultor.
Isso chama dissonância cognitiva. Porque se você quer mostrar a imagem que você é consultor, você não vai fixar no seu cliente a imagem do nível 1, que é tributário. Poxa, se você só ganha dinheiro com imposto, você não é consultor. Você está me enganando. Na realidade é isso, né? Então, é muito importante, o primeiro passo para dar certo é mudar o modelo mental. Mudar a forma de pensar. Vocês não estão estudando para calcular imposto de renda, nem ICMS, nem PIS, nem COFINS, nem ISS. Até porque isso vai acabar. Um dia, se Deus quiser. Né? Vai acabar, você vai ver. Estou apostando. Alto, inclusive. E a gente começou a mostrar para esse contador americano, na realidade, lá eles chamam CPA, né? É o contador público certificado, os números do Brasil. Lembra daquele 464 bilhões de dólares? O Brasil fica com 3,5% do mercado de serviços contábeis, do faturamento. Tá? 3,5% do mercado global é muito ou é pouco? O que vocês acham? Quem acha que é muito? Quem acha que é pouco? O resto não acha nada, né? Nem que é muito, nem que é pouco. Mas não vai ser pergunta de prova, não. Não tem problema, não. Ou vai? Não sei, né? Então, 3,5% do mercado global de serviços contábeis é muito, sabe por quê? O PIB brasileiro corresponde a 2,5% do PIB mundial. 2,5%. O problema do Brasil, lembra, problema igual oportunidade, é que nós temos 5% dos escritórios. Ué, se tem 3,5% do faturamento e 5% dos escritórios, ou tem receita de menos, ou tem oferta de mais. E algo me diz que há oferta de mais. Por quê? Porque se há oferta de mais, o que acontece quando tem muita oferta? O preço cai. Alguém está sentindo guerra de preço no mercado contábil aí? Não, né? Aqui em Jaraguá não chegou ainda não. Mas lá em Joinville está, o pessoal está, eu tenho certeza que está em guerra de preço. É natural que isso aconteça. 2 motivos. Tecnologia e excesso de oferta. E nós temos outro problema. 13% dos funcionários dos escritórios de contabilidade do mundo estão no Brasil. Isso gera um fator de improdutividade, de ineficiência. Nós temos a eficiência, a geração de riqueza por parte dos escritórios, 1/3 da média mundial. Isso é um problema? Sim ou não? Sim. Tem solução? Tem. Qual é? Automação. Tecnologia. Muito doido essa história, né? Fala sério. Então, o momento é bom de investir em serviços contábeis no Brasil? Sim, nível 1 e 3. Desde que faça o nível 1 automatizado, o 2 e 3 humanizado. Simples assim. Automatiza o nível 1, agrega produtividade, eficiência e põe a turma para fazer o nível 2. Fácil, né? Fácil de falar, difícil de fazer. Por quê? Porque você já imaginou pegar o frentista do posto e colocar o cidadão para atender a loja de conveniência? Do dia para a noite? Vai dar certo? Vai dar caca. Não tenha dúvida, vai dar erro. A mesma coisa de pegar uma pessoa que ficou 40 anos calculando ICMS, está ali na caverna dela, digita, imprime, tica, detesta falar com o cliente, tocou o telefone, já até sai. E coloca a pessoa para atender o cliente, fazer serviço consultivo, não vai dar certo. Por isso que no ano passado, no Fórum Econômico Mundial, o assunto mais debatido foi esse, requalificação. Em inglês é reskilling. Porque não basta vocês falarem assim, hoje eu já sou humanizado, consultivo, criativo, né, social. Não basta falar. As qualificações são outras. Inclusive, isso que vocês estão fazendo aqui é fundamental para o desenvolvimento da carreira de vocês. Não é só aprender a técnica. Vocês têm que trocar experiências, trocar ideias. Porque senão vocês vão chegar no mercado de trabalho e não vão conseguir ir para o nível 2,
Aí vão ficar lá no nível 1, na caverninha, por pouco tempo, né? Porque daqui a pouco acaba também o nível 1. O nível 1 humano, né? Segunda dica que eu dei para minha filha. Primeiro, tenha visão de futuro. Essa é a visão de futuro que eu tenho. Vocês podem até, obviamente, não concordar, é um direito de cada um. Mas é o que eu estou enxergando para o futuro de serviços contábeis, que já está se fazendo presente, a gente sente isso no presente. Dica 2, tenha estratégia, não adianta enfrentar o futuro de forma atabalhoada, de qualquer jeito. Aí vão que vai dar certo. Calma lá, meu cara. Calma, vamos entender, passo a passo, o que eu tenho que fazer. E para entender o que eu tenho que fazer, eu uso muito um ditado do Sir Edward Deming. Deming foi um professor que foi para o Japão, reconstruiu o Japão e criou os programas de qualidade. E ele tinha essa frase clássica: em Deus nós confiamos. Para qualquer outra pessoa, tragam-me números, senão eu não vou confiar. Ok? Sem número, você não tem estratégia, você tem intuição. Intuição é bom? É bom demais, mas não para os negócios. Intuição é bom para a mãe, para o pai, para o filho, para o futebol, é delícia. Mas para a loteria, mas para os negócios, o bom mesmo é número. Tragam-me números. E para a sua carreira eu também recomendo números. Por quê? Desliguei aqui sem querer. Porque eu adaptei uma técnica, uma metodologia que é muito diferente do usual. Os escritórios de contabilidade no Brasil, em geral, calculam seus resultados usando os relatórios contábeis para eles próprios. Balanço, DRE, demonstração de fluxo de caixa, ok? Só que no modelo de assinatura, no modelo de receita mensal recorrente, existem outras técnicas que são muito mais eficientes para se definir uma estratégia. Que é a técnica que as empresas de telecomunicações, as empresas de software, em especial as do Vale do Silício, usam. E eu fiz uma adaptação com base nos números. Aqui está um exemplo de um caso real de um escritório pequeno que fatura R$595 mil no ano. Receita total anual, 595. Custo operacional. O que é custo operacional? É o que ela gasta para executar o serviço. Basicamente, salário das pessoas que trabalham no escritório. Então, ela tem uma margem operacional de 52%. Custo administrativo é o custo que não é operacional. O custo do contas a pagar, do contas a receber, dos contratos, da telefonista, da recepcionista, do cafezinho. Custo de marketing e vendas, quantidade de novos clientes, quantidade de clientes, ticket médio. Esse número aqui é importantíssimo. O que é isso? É o total da receita dividido pela quantidade de clientes. Esse escritório tem como ticket médio R$ 1.103 por mês. O que significa isso? Todo mês o cliente deixa em média lá R$ 1.103. Custo de aquisição de clientes. O que é isso? Custo de marketing e vendas dividido pela quantidade de novos clientes. Então, cada cliente custa R$13 mil. Cada novo cliente custa R$13 mil. Isso é muito ou é pouco? Quem acha que é muito? Quem acha que é pouco? Quem não acha que é nada? Né? O resto, né? Não acha que é nada. Depende. Tudo que eu perguntar para vocês, a partir de agora, responde assim, depende, que aí vocês vão acertar. R$13 mil depende do quê? Do valor que esse cliente me gera ao longo da vida dele. E qual que é esse valor? Primeiro eu tenho que calcular a taxa de cancelamento. Depois eu calculo o lifetime, que deu ali 11 anos. E por fim eu calculo o lifetime value, ou seja, o tanto que o cliente deixa na empresa ao longo do ciclo de vida dele. Se cada cliente fica 11 anos comigo, ao longo da vida dele, ele deixa R$ 42.686. Ou seja, o 13 mil ficou bom ou ficou ruim? Ficou razoável, né? Como é que eu sei disso? Eu calculo o LTV dividido pelo CAC. Então, são fórmulas que vão me ajudar a entender a operação do escritório. Por exemplo,
custo de aquisição dividido pela quantidade de meses de contrato. Deu 6 meses, deu 12 meses. O custo de operação dividido pelo ticket médio, deu, 6 meses, 12 meses, e o administrativo 4. O que significa isso? Dos 12 meses de contrato, 4 meses eu pago a administração, 6 meses eu pago a entrega, e mais 12 meses eu pago a venda. Ou seja, cada cliente novo só vai me dar resultado daqui a 2 anos. Muito doido isso, né? É bom, mais ou menos, porque eu preciso de muito capital de giro para bancar meu negócio. Senão eu não consigo crescer. E aí a gente deriva outras coisas. A gente deriva as estratégias. Eu vou mostrar para vocês depois esses números, que são a média do Brasil. Quais são as estratégias que a gente tem para crescimento desse escritório? Desse caso real aqui. 4 estratégias básicas. Ou eu aumento o ticket médio, saio de 1.100 para 1.300. Ou eu aumento a eficiência operacional, sai de 60% para 67%. Ou eu aumento a lealdade, diminuo o cancelamento. Ou eu aumento a quantidade de clientes. Cada item desse vai me produzir um número diferente aqui embaixo. Então, quando você fala, vamos aumentar a empresa, show de bola. Por quê? Porque quem não está crescendo rapidamente, está morrendo lentamente. Isso vale para vocês também, tá? Se você não está crescendo rapidamente, você está morrendo lentamente, só está esquecendo de cair. Só que crescer não significa só aumentar a sua carteira de cliente. Você pode vender mais produtos para os mesmos clientes. O que significa isso? Chegar para o seu cliente e falar assim, cliente, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu só vim aqui te aumentar o honorário. Não, mentira. É oferecer novos serviços para ele. Consultivos e estratégicos. Ou seja, para cada uma das estratégias eu tenho uma ação diferente. Para aumentar a eficiência, tecnologia e processos, para melhorar a lealdade, fazer upsell e cross-sell, vender mais para ele, experiência e sucesso do cliente. Para aumentar a base de clientes, marketing e vendas. Sensacional, né? 4 estratégias diferentes, e aí eu faço uma análise SWOT, pesquisem no Google depois o que é isso, crio um mapa estratégico, defino os indicadores e faço um ritual de gestão dessa história. Uma análise SWOT, isso aqui é um exemplo para vocês, com as ações que eu vou criar, com base em cada força, fraqueza, ameaça e oportunidade do meu escritório. Quer ver um trabalho legal para vocês, de conclusão de curso? Fazer uma análise dessa. Pegar um escritório de contabilidade, fazer uma análise desses números e fazer a análise de força, fraqueza, ameaça e oportunidade e criar um plano estratégico de melhoria do escritório. Isso é sensacional. Isso é sensacional. É emprego garantido. E se não for emprego garantido, é montar o seu escritório ou a sua empresa de consultoria. Façam isso num posto, façam isso numa telefônica, façam isso num açougue, num supermercado. Isso é sensacional. Isso é serviço consultivo. Isso é nível 2. Ou 3, né? E a terceira e última dica que eu dei para minha filha foi, cuide da sua marca. A marca é fundamental. Marca aumenta ou diminui o valor da sua empresa ou da sua pessoa, se você cuidar ou descuidar dela bem. Mas para entender marca, você precisa entender o que é valor. E a maioria dos profissionais de administração, contabilidade e empreendedores do Brasil não tem a menor noção do que é valor, porque não estudaram as 2 ciências que estudam valor, economia e marketing. Cada uma no seu escopo. Para entender o que é valor, eu vou dar um exemplo. Está ali uma pedra de carvão, uma pedra de diamante. O que vale mais para vocês? Fala, o que vale mais? Carvão ou diamante? Falei que era para falar o quê? Pois é, depende. Depende. Por que depende? Primeiro, são 2 escolas de economia diferentes que estudam o valor. A primeira escola diz o seguinte:
Se você vai até uma mina, extrai uma pedra de carvão, coloca em cima da mesa, gastou 1 hora de trabalho para extrair essa pedra de carvão. Você vai vender essa pedra de carvão pelo custo da sua hora de trabalho, agregada a uma mais-valia. Que é exatamente o que os contadores fazem, né? No mundo inteiro, os consultores. Minha hora de trabalho é R$100, 100 euros, eu fui lá e fiz o cálculo de uma DAS, do Simples Nacional, ou planejamento tributário, gastei 1 hora, eu vendo por R$120, $120, 120 euros a hora trabalhada. Se eu for até aquela mina, com a mesma hora trabalhada, extrair uma pedra de diamante, eu vou vender aquela pedra de diamante pelo mesmo R$120. Essa é a teoria que está lá no livro Capital, do Karl Marx, que quase todos vocês aplicam nos escritórios de contabilidade, nas empresas de consultoria, nas empresas de software, vendem hora trabalhada. Mal estão sabendo que estão aplicando a teoria marxista do Karl Marx. A teoria econômica do Adam Smith é exatamente o contrário. Quem dá o valor para o seu produto ou serviço não é você, é o mercado. Então, se você está com frio, quer se aquecer, não tem mais de onde tirar o calor, você vai pagar mais caro no carvão que no diamante. E a cena clássica que exemplifica isso, é quem assistiu Pablo Escobar, né, no Netflix, sabe que ele queimou notas de $100, não foi isso? Para se aquecer. O valor da nota, o valor de face da nota perdeu o dinheiro, perdeu o sentido. O que valia para ele era o aquecimento e não o valor de face da nota. A maioria das empresas de consultoria no Brasil e no mundo cobra valor hora. E aí, na hora que você executa essa hora para calcular um imposto de R$100 e R$200, você cobra R$100 e R$200. Aí você faz com uma mesma hora trabalhada, um planejamento tributário que vai economizar R$3 milhões da empresa, você cobra R$100. Entenderam o raciocínio? Teorias econômicas diferentes, valores diferentes. Isso é muito fácil de entender. Imagina que a mãe, o pai de vocês, a namorada, o marido, a esposa, pede para vocês, depois da aula, passar no mercado e comprar um saco de 1 quilo de arroz. Qual que vocês vão comprar? Hã? Fala para mim. Tem aqueles 4 ali na prateleira. Qual que vocês vão levar? É sal. Qual? A maioria das pessoas, as mulheres principalmente, vão comprar esse de R$1,90. Os homens que vão ficar com medo da esposa, vão levar o de R$2,90, porque, em geral, eles tiram o primeiro e o último e ficam entre os 2 primeiros. Verdade. É verdade. Agora, ali, a diferença absoluta em valor é muito pequena, é R$1 de diferença de um para o outro. Mas se eu mudar isso aqui, qual que vocês levariam agora? Qual que é a resposta? Depende. Se você vai fazer um churrasco delicioso, uma picanha maravilhosa, e receber os amigos com uma cerveja bacanésima, você vai comprar essa daqui, né? Para impressionar os amigos, não é não? Fala sério se não vai. Se você é fitness, quer fazer uma saladinha gourmet, vai comprar o 0 sódio. Nem sei como que faz isso, mas está lá, 0 sódio. E se você vai fazer uma saladinha bacana para impressionar a namorada lá e tal, com um carpaccio delicioso de salmão, você vai comprar o sal rosa do Himalaia. Lindo, né? Mudou a percepção de valor, porque quem dá o valor é quem compra, não é quem vende. Eu não compraria nenhum dos 3, eu compro aquele outro de R$1,90, porque para mim sal é sal. Né? Eu não sou gourmet, eu não sou churrasqueiro, eu gosto de comer churrasco, mas eu não gosto de fazer. Então, cada um dá o valor àquele produto ou serviço. Então não adianta você reclamar, meu cliente não me dá valor. Se ele não te dá valor, ou você está oferecendo a coisa errada, ou você está oferecendo a coisa certa para a pessoa errada. Você não escolheu o nicho de mercado adequado. Isso é marketing. É o estudo do mercado, da mercadologia. Qual é o público que vai me dar valor? E mais ainda, segmentação de mercado, segundo o nosso amigo Philip Kotler,
o pai do marketing, é reconhecer que você é incapaz de atender a todo mundo com o mesmo nível de satisfação. É um exercício de humildade, né? É saber que você não consegue fazer tudo para todo mundo com o mesmo nível de valor. Marketing, segundo, Philip Kotler definiu a equação de valor. Valor é benefício menos custo. Caso real. Quem aqui que gosta de Netflix? Quem que gosta de TV a cabo? Então, não tem problema nenhum. TV a cabo também existe. O pessoal mais jovem não sabe, não, mas existe. Por que gosta de TV a cabo? Porque tem futebol, tem novela, tem jornal, tem Masterchef, tem Largados e Pelados. No Netflix não tem nada disso, né? Pessoas diferentes dão valor diferente a coisas iguais. Pessoas diferentes dão valor diferente porque enxergam benefícios diferentes. Qual que é o benefício do Netflix? Qual que é o benefício do Netflix? Assistir série a qualquer hora, em qualquer lugar. E qual que é o custo para usar esse serviço? Qual que é o custo para usar o Netflix? Qual que é o custo para usar a TV a cabo? Custo de uso não é só o preço do produto ou do serviço. É toda a atividade que o cliente faz para usar aquilo lá. Então, ele precisa de ter um aparelho, internet, comprar. Como que é o processo de compra do Netflix e da TV a cabo? Não é diferente? Como que é o processo de cancelamento? Não é diferente? Como que é o processo de instalação? Não é diferente? Então, custo de uso e benefício significa o quê? Quanto mais dor, quanto mais problema você resolve do seu cliente, mais benefício ele enxerga. Quanto mais alegria você gera para o seu cliente, mais benefício ele enxerga. E quanto mais coisa você dá para ele fazer, mais custo ele enxerga. Quer ver um exemplo real? O cliente do escritório de contabilidade não tem que coletar os documentos, organizar e enviar para o escritório? Sim ou não? Isso é benefício ou é custo de uso? Se fosse benefício, ele ia fazer fila na porta do seu escritório no dia 1º às 5 horas da manhã para te entregar. É custo de uso, por isso que ele não quer entregar. Aí, só concluir o raciocínio. Aí chega um cara e fala o seguinte: ô cliente, eu estou vendo que você tem uma dor. Você está pagando juro para o banco. Eu estou vendo que você tem outra dor. Você está deixando de receber dos seus clientes em dia. Você está recebendo dos seus clientes com atraso. E isso te faz pagar juro para o banco. E eu estou vendo que você não gosta de me mandar os documentos. Seus problemas acabaram. Eu vou instalar para você um sistema em nuvem que você vai da sua casa emitir suas notas fiscais, emitir seus boletos, controlar seus recebimentos e seus pagamentos e não vai precisar vir aqui no escritório. Seus problemas acabaram. O que você fez com o seu serviço? Aumentou o valor. E aumentou a sua eficiência. Olha que coisa louca. Você resolveu uma dor do cliente, você gerou uma alegria para ele e você aumentou a eficiência do seu escritório, porque você reduziu o custo do digita, imprime, tica, confere, não baixa, transmite, depois retifica. Agora, tem muita gente bem intencionada que chega para o cliente e fala assim: cliente, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu só vim cá te pedir, pelo amor de Deus, para usar esse sistema que vai ser melhor para mim. Aí o cliente fala o quê? Se vai ser melhor para você, reduz o seu honorário que eu não quero pagar, não. Você usou a equação do valor invertida. Pergunte. Exatamente, você gerou uma alegria para ele, reduziu uma dor. É exatamente esse o raciocínio. Só que tem que ficar explícito, tem que ficar claro. Você que tem que mostrar o valor. Porque se você for esperar o cliente descobrir, aí foi embora, né? Aí passou. Muito doido, muito doido. E uma vez que você... Como é que a gente usa técnicas lá do Vale do Silício para analisar isso?
A gente faz a análise do persona. O que é persona? É um representante daquele nicho, daqueles clientes que você quer atuar. Então, você coloca esse quadro lá na parede da sua casa, do seu escritório, da sua empresa, e vai analisar o que é alegria para o cliente, o que é dor para ele, quais são as tarefas que ele executa. E aqui eu vou dar um exemplo didático só, tá, gente? O dono de uma empresa média, não é aquela empresinha que é o dono que faz tudo, não. Uma empresa média mais estruturada que tem um gerente administrativo. O que é alegria para ele? Ter lucro, concorda? O que é dor para ele? Ter custo, pagar imposto, burocracia. É dor. Ele não quer isso. Dor a gente evita. Quais são as tarefas dele? Estão ali, planejamento, orçamento. Toda vez que você ajuda ele a fazer um planejamento, um orçamento, um controle, uma negociação, você gera valor para a sua empresa. Toda vez que você reduz uma dor, você gera valor para a sua empresa. Toda vez que você gera uma alegria, você gera valor para a sua empresa. Só que ele tem um gestor financeiro, que não decide, mas influencia fortemente no processo decisório de compra. E esse gestor financeiro tem outras alegrias e outras dores. Não são as mesmas. É ilusão achar que o ser humano é racional, que todo mundo é igual. O gerente financeiro quer o quê? Manter o emprego dele, receber gratificação, bonificação ou promoção. E o que é dor para ele? Ser demitido ou parecer incompetente para o chefe, não é assim? E as tarefas dele são fazer o orçamento, controlar o fluxo de caixa, controlar os recebimentos e os pagamentos. Aí chega uma empresa de software, a maior do mundo, e faz uma propaganda dessas aqui, uma publicidade dessas. O mais importante não é a propaganda em si, é o que a marca está transmitindo para os dois personas. Para o dono da empresa, imagina que você é dono de uma cadeia de restaurantes. Vai falar assim, pô, se essa empresa vende software para o Burger King, para mim vai servir. Eu sou menor que eles, vai dar certo aqui também. E o gerente financeiro vai pensar o quê? Se der certo, eu vou colocar lá no meu currículo no LinkedIn, que eu implantei SAP, vou aumentar a minha empregabilidade, vou receber um bônus do chefe, e se der errado, eu implantei SAP. Eu não vou perder o emprego, porque eu escolhi SAP. Sabe o que chama isso? O poder da marca. A marca vende. A marca é algo que aumenta a equação de valor sem você perceber. A sua marca. As pessoas compram marca. Outro exemplo real, se você vai dar um chocolate para uma pessoa bacanésima, que você quer fazer uma gracinha daquelas de impressionar muito, qual chocolate você vai comprar? Copenhague. Se Copenhague fosse barato, você ia dar Copenhague? Não ia. É a marca, o poder da marca. É muito importante isso, porque a marca é tão negligenciada pelas pequenas empresas do Brasil e ela é tão poderosa que pouca gente entende. Um outro exemplo real. Academia todo mundo conhece, né? Academia de ginástica todo mundo já foi uma vez na vida, ou pelo menos tentou ir, né? Uma vez na vida. Sabe como é que funciona. Antigamente, vocês não vão se lembrar, vocês são muito novos, mas alguns aqui vão, né? São mais ou menos da minha idade, que existia a academia de bairro. Academia de bairro, aquela simplesinha, que tinha lá uns pezinhos, tinha uns equipamentos em meio fuleiro, mas a gente ia por quê? Porque a gente é amigo do dono, ou do instrutor. Fez amizade com o amigo, com o dono, com o instrutor e continua indo, até hoje. Quase todo o mercado é assim, tá? A academia de bairro, a farmácia de bairro, o contador do bairro, né? O padeiro do bairro. E aí, de repente, essas academias de bairro começaram a implantar processos de melhoria na operação. Body pump, body combat, funcional, crossfit, o outro lá como é que chama? Esqueci. Pilates, tudo mais. Porque eles enxergavam que tinham que melhorar o processo de entrega do serviço. Só que eles se esqueceram que uma empresa não é só a operação. A empresa tem muito mais do que
o core business dela. Ela tem marketing, ela tem vendas e tem atendimento. E descuidaram do bebedor, descuidaram do banheiro, descuidaram da recepção, não fizeram nada de marketing, não fizeram nada de vendas para agregar valor para a própria empresa. E achando que o CrossFit, que o Body Combat, que o Pilates iam ajudar a manter os clientes para o resto da sua existência, porque eles são meus amigos. Afinal de contas, eles são meus amigos. Se o ventilador está estragado, não tem problema. Né? Se a recepção não tem catraca, ou a catraca está estragada, ou nunca funciona quando a gente passa o dedo, não tem problema. Ele é meu amigo, ele não vai embora nunca. Aí chega, então, a Júlia. Vocês conhecem a Júlia? A Júlia é um ser interessante. Tentar um pouquinho. Ah, tá saindo aqui. Só um minutinho que eu vou voltar aqui para sair na caixa ao invés de sair no... Perdão, viu? Vocês vão... Fone de ouvido. Isso. Chegou mais uma opção de escolha inteligente para o seu treino. É o aplicativo Smart Fit Coach. Qualquer aluno Smart pode baixar o app e receber assistência 24 horas da Coach Júlia. Responda com seus objetivos e em poucos segundos tenha um treino em mãos. O treino HIIT também está no aplicativo. Basta subir na esteira com seus fones de ouvido e começar a correr. Vamos começar. Ajuste de velocidade 5 a 6 por hora. Caso sua estação esteja ocupada, é só arrastar para a esquerda e pular. E aqueles que você completar, basta apertar em Tá Feito. Em caso de dúvida, chame um de nossos professores. Tenha seu treino padronizado com o Smart Fit Coach, disponível na Google Play e na App Store. Não perca mais tempo e baixe agora. Machine Learning, computação cognitiva, sensacional, né? E eles ainda vendem produtos, upsell e cross-sell. Upsell é upgrade de pacote, cross-sell é vender outros produtos para os clientes. Whey Protein, mais barato que o mercado. Proposta de valor claramente é preço baixo. Só que ele coloca a marca própria. Né? Vocês estão entendendo onde é que eu estou chegando, Agora a né? geração Smart tem mais uma opção de escolha inteligente para o seu dia a dia. O Whey Protein da própria marca. Essa academia simplesinha, que nasceu em 2009, custa só R$ 59,90 por mês. Baratinho, né? Só que ela já está em 8 países, 25 estados, mais Distrito Federal, tem 2 milhões de alunos, 550 unidades e recebeu 520 milhões de reais de aporte para investimento em ampliação da sua base. Qualquer semelhança é mera coincidência com o mercado de serviços contábeis. Agora, tem uma outra academia. E detalhe, ela ganha dinheiro não só com venda de serviços, ela vende a imagem, vende propaganda, publicidade dentro da própria academia. Se você quiser divulgar a sua marca na Smart Fit, tem jeito, é só pagar. Não tem problema nenhum. Né? Ganha dinheiro assim também. Agora, tem outro tipo de academia. Essa daqui é lá de São Paulo, é uma academia diferente, especializada. Não é mais aquela de bairro, mas é uma academia... Vocês vão perceber. Castanha de graça, suco detox incluído, tudo quanto é tipo de atividade física, gente bacana, manobrista.
E ainda tem uns encontros mensais que são malucos, que dá até vontade de ir, mesmo que não gosta. Tudo incluído no pacote. Dá vontade de ir, né? Não dá? Fala sério. Fala sério se não dá vontade de ir. E eles ainda colocam produtos premium à vontade para você. Não é qualquer produto, não é produto de marca própria, é Puma, né? E ainda colocam lá no Instagram agradecendo os parceiros. Não é qualquer tênis, não é qualquer camiseta, é Puma. Por quê? Porque se você é uma marca premium, se você como é que chama o chocolate? Copenhague, você não pode colocar um cafezinho vagabundo, né? Para servir. Tem que ser um cafezinho bom pra caramba. De marca que agregue valor à sua marca também. A diferença entre uma academia e outra é muito pequena. É só R$ 1.140 por mês. Então, é só 1.140 por mês de diferença, tá? Os R$ 59,90 não estou nem preocupado com eles, né? Estão entendendo? Ou você é uma marca, ou você é commodity. É essa a diferença. E aí, eu peguei a melhor definição de branding, de marca, de gestão de marca, que eu encontrei no mercado. Jeff Bezos, o dono, fundador da Amazon, marca é o que o seu cliente fala de você quando você não está na sala. Marca é o que seus amigos, o que seu cliente fala de você quando você não está próximo. Essa é a imagem que você transmite para o mercado. E aí eu concluí falando para minha filha, filha, marca é uma coisa muito simples. Diga-me com quem você anda, que eu vou ver se eu vou com você. Né? É isso. Com quem que você vai? Com qual instituição de ensino? Com qual empresa? Quais são os seus ciclos de relacionamento? O que você está fazendo para construir a sua marca pessoal? Isso vai te marcar, literalmente, para o resto da sua vida. Senhoras e senhoritas, vocês devem estar se perguntando assim, e aí, resolveu sair do Brasil? Saiu? Não. Depois de conhecer bastante os Estados Unidos e Portugal, a cada 45 dias eu vou para lá, a trabalho. Eu tomei a decisão de não sair, por um motivo muito simples. O Brasil tem problema, mas todos os países do mundo têm. A diferença é que eu amo o Brasil. E mais do que isso, os problemas que tem aqui são oportunidades. E a gente vai resolver, mais cedo ou mais tarde. Mas depende muito mais da gente do que de qualquer outra pessoa. Vamos resolver, vamos encarar isso de frente. O Brasil é bacana, o Brasil tem oportunidade. O Brasil é um país de oportunidades. Mais ainda, vocês devem estar se perguntando assim, cadê sua esposa, né? Onde estava sua esposa? Na realidade, ela tinha pego o carro, andou 500 metros para frente, foi parar na loja de conveniência e comprar coisas lá com a minha filha. E eu fiquei desesperado lá, procurando por ela, né? À toa. Né? Coisa de marido, estressado. Mas valeu a pena por causa da reflexão que eu fiz e dessa história que eu tenho para contar para vocês. A mensagem principal, eu mostrei um tanto de coisa aqui bacana para vocês, que vai servir bastante aí na questão empreendedora, na questão profissional para vocês, mas a mensagem mais importante que eu queria deixar para vocês é a seguinte: saiam do Brasil, de verdade, para estudar, para ter uma experiência profissional fora, mas não abandone isso aqui não. Isso aqui é muito bom. Eu tenho certeza que vocês podem construir muita coisa bacana, uma carreira brilhante, uma empresa bacana, ajudar muita gente aqui
a se transformar em empreendedor ou melhorar a sua empresa com base no conhecimento que vocês têm. Senhoras, senhores e senhoritas, foi um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação poder passar esses minutos com vocês. Muitíssimo obrigado. Com Deus. Roberto, obrigado. Pessoal, obrigado por ter participado. Joinville também, que está assistindo a gente, obrigado por ter participado. E se alguém quiser conversar um pouquinho, estamos aqui à disposição, a gente vai ficar aqui um pouquinho ainda. Se não, vocês estão dispensados também, tá bom? Obrigado a todos. Pessoal, vamos fazer uma foto rápida aqui, ó, só um segundinho.